Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam no governo das nossas vidas. Amém. Esse é o dia que fez o Senhor para nós, por isso felizes estamos. Nós estamos felizes em poder novamente estarmos reunidos na presença do Senhor, porque nada e ninguém pode parar o Senhor, nada e ninguém pode parar o mover do Senhor. E nós, os seus filhos, a sua igreja na terra, nós temos livre acesso à presença do Senhor, nós temos livre acesso a permanecer buscando a presença do Senhor, porque aonde dois ou mais estiverem em nome do Senhor, ali Ele estará. E a Bíblia também nos diz que quando invocamos o nome do Senhor, os inimigos batem em retirada, porque o Senhor, os braços do Senhor não estão encolhidos. Ele ouve a oração do seu justo, do teu servo. Ele atende ao coração daquele que clama, estendendo o seu ouvido e o seu braço para cuidar e para socorrer. Então nós estamos felizes por essa manhã, porque estamos podendo desfrutar, estamos podendo ter livre acesso a essa presença gloriosa, porque o nosso Deus não muda. Aleluia! Ele permanece sendo o mesmo. E hoje, de maneira especial, estamos reunidos nesse local e nós estamos com uma comunhão mais estendida nesse dia, podendo ter a presença de alguns irmãos conosco, cultuando a Deus. Isso é tão bom. Amém? Glória a Deus. O Salmo de número 37, o versículo 4 a seguir nos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. Versículo 6 ainda diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do coração. Descansa no Senhor e espera nele. Eu quero te convidar essa manhã a juntos nós orarmos e entrarmos nessa presença, confessando e declarando que Ele é a nossa ampla suficiência. Por isso nós podemos esperar, podemos confiar, podemos depositar a confiança da nossa vida no Senhor. Podemos nos ancorar na sua presença, amém? Então eu convido você que está comigo a se unir em oração em nome de Jesus, e vamos juntos derramar o nosso coração, consagrar a nossa vida ao Senhor, celebrar com alegria e levantar um altar e um decreto de honra e de glória ao nome do Senhor, e declarar que Ele é Senhor absoluto, Ele é Senhor por excelência. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Senhor, e Te adoramos e Te bendizemos. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, amado Jesus, por esse novo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, amado Jesus, pelo dom da vida, pela graça que tem nos cercado, pelo Teu amor que nos redime. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua vida, Senhor, que constantemente está trabalhando o nosso coração, está sempre nos colocando em liberdade. Obrigado, Senhor. Nós te somos tão gratos, Senhor, e por isso nós consagramos esse dia ao Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós dedicamos-nos a Ti nessa manhã. Senhor, enche os nossos pensamentos com os Teus pensamentos, enche a nossa mente da Tua instrução. Senhor, governa sobre as nossas emoções, conduzindo-as ao centro da Tua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor, a Tua palavra é luz para os nossos pés. Senhor, conduza-nos, Senhor, porque o Teu falar nos conduz à vida, o Teu falar nos conduz à liberdade, o Teu falar nos aponta um caminho excelente, pelo qual somos fortalecidos pelo Teu Espírito que habita em nós, e somos capacitados a andar altaneiramente, acima e sobre todo
toda e qualquer circunstância, porque esse é o Senhor, assim é o Senhor, esse é Deus, assim é o Senhor, em quem nós cremos, em quem depositamos a nossa vida. Aleluia. Senhor Jesus, vem incendiar as nossas vidas esta manhã, com o encher da Tua presença, com o encher-nos da Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, nos incendiar esta manhã, varrendo, Senhor, arrancando de nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que se acumulou e se tornou em nós um peso, que se tornou em nós, Senhor, alguma sujeira, que se tornou em nós, Senhor amado, uma circunstância de cegueira, de aprisionamento. Deus, nós levamos cativo agora a nossa mente em obediência à Tua palavra. Nós levamos o nosso coração cativo agora em obediência ao mover do Senhor, à vontade do Senhor. Confiamos em Ti, confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, faça-nos Te ver, faça-nos Te conhecer esta manhã, faça-nos conhecer a nossa própria condição, faça-nos conhecer, ó Deus, aonde estamos, faça-nos Te conhecer, Senhor Jesus. Ó Senhor, que possamos nos derramar na beleza da Tua obra redentora, na beleza, Senhor, da Tua remissão, na beleza, Senhor, da Tua nova vida, desta nova vida que o Senhor tem para nós e conquistou para nós. Aleluia. Adore comigo ao Senhor. Aumente o volume aí na sua casa e vamos juntos fazer um barulho santo, um barulho de quebrantamento, um barulho do derramar dos nossos corações, porque Ele bate a porta e você pode abrir a porta esta manhã, amém? Você pode abrir a porta esta manhã, se derramando, sabe? Você pode abrir a porta esta manhã, declarando o seu amor, a sua necessidade por Ele, ou até mesmo abrindo o seu coração para falar o que tem aí, o que está acontecendo, mas abra a porta e deixa Ele entrar, e deixa o Espírito Santo te revelar esta obra maravilhosa de redenção e o seu amor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
pintura nessa manhã. Porque tu és digno de toda entrega, sem reservas no nosso coração. Pois tu és digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda adoração, de todo clamor dessa nação. Sim, tu és digno e não há outro que se compare ao nosso Deus. Não há nada, não há ninguém que se compara, pois tu és o verdadeiro, o insondável, o imutável, aquele que não muda e que não falha. És o primeiro e o último. És o primeiro e o último. O dono do nosso coração, o dono da nossa existência. Tu és o primeiro e o último. Tu és o primeiro e o último. O dono da nossa existência, o dono do nosso coração. Então, Espírito Santo, seja adorado nessa manhã. Senhor Jesus. Seja adorado, seja entronizado e continue, Senhor, a nos alcançar através da Tua palavra. Continue a ministrar o nosso coração, porque nós cremos que o Senhor tem muito mais. Nós cremos que o Senhor é mais profundo. Então nós queremos, ó Pai, mergulhar então em Ti nessa manhã. Se dispense a cada um de nós. Aleluia. Nós viemos aqui para te adorar, grande Deus. Para sentirmos o teu bom perfume, para desfrutarmos de toda a plenitude do Senhor. Tão maravilhoso para mim. Diga isso. Eu Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Seja nessa manhã o nosso Deus. Governe as nossas emoções. Tome a direção das nossas dificuldades. Seja Senhor diante das nossas limitações. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Ele é o nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos, paz seja com todos. Bom dia, você que está conosco aí
na sua casa, os irmãos aqui presentes conosco. Hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de voltarmos mais uma vez e reunirmos-nos diante do Senhor e adorarmos a Ele. E eu quero aproveitar essa oportunidade para desfrutar junto com os irmãos da palavra viva e eficaz. Então você que pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, nós vamos ler versículos 1 a seguir. Evangelho de João, capítulo de número 2, versos 1 a seguir, diz assim a palavra: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, é poderosa, não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. E nós cremos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor tem reservado algo especial para cada um de nós, para nos edificar, para nos fortificar, para nos consolidar, para nos transformar, segundo Deus a tua palavra, segundo o teu propósito para cada um de nós diante do Senhor. Venha com salvação, venha com livramento, venha, Senhor, com a tua graça, nos trazendo entendimento, para que possamos assim avançarmos no Senhor, a nossa fonte inesgotável de vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de João, no capítulo de número 2, fala a respeito de um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz, amados, que a mãe de Jesus estava neste casamento e Jesus também estava nesse casamento. Mas em um determinado momento deste casamento, a Bíblia diz que acabou-se o vinho. E diante dessa situação, a mãe de Jesus chega diante dele e diz assim: eles não têm mais vinho. Versículo de número 3, a parte B, diz: a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, eu gostaria de me ater um pouco mais nesse versículo de número 3 e 4, aonde o Senhor Jesus, diante da preocupação e diante da necessidade que havia naquele casamento, que acontecia naquele momento, a mãe de Jesus, de uma forma muito natural, chega diante dele, desesperada talvez, e diz: acabou o vinho. Afinal de contas, o vinho era aquilo que havia de principal a ser servido na festa. O vinho simboliza a alegria, então de repente uma festa sem vinho se tornaria uma festa sem sentido.
acabou o vinho, acabou aquilo que satisfazia as pessoas, aquilo que trazia um sentido à festa, talvez, né? E ela, desesperada, chega diante do Senhor e diz: eles não têm mais vinho. Preocupada, e Jesus olha para ela e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? O que tenho eu contigo? Ou, vamos trazer para uma linguagem mais popular, o que eu tenho com tudo isso? Eu não tenho nenhuma obrigação diante de tudo isso. A responsabilidade é do noivo, da noiva, dos familiares, de preparar toda uma cerimônia de forma organizada e preparar todas as coisas. Eu não tenho nenhuma obrigação com você, ou nenhuma obrigação com esta festa. Eu fui convidado para participar. Queridos, eu comecei a meditar um pouco sobre estas palavras do Senhor Jesus ali, a sua mãe, e certamente serviu para os discípulos que com ele ali estavam, serviu para todos aqueles que estavam ao redor naquele momento. Que tenho eu contigo? Qual é a minha obrigação para com vocês? E de fato, queridos, eu comecei a pensar em tudo isso e comecei a me lembrar dos momentos em que eu mesmo, particularmente, por muitas vezes pressionei o Senhor na minha ignorância, e muitos fazem isso, dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Senhor, diante de uma situação difícil, o Senhor tem que agir nessa situação. Diante de um caos, o Senhor tem que manifestar o seu poder. Desde quando o Senhor ele tem alguma obrigação para conosco? Isso é duro, mas isso é uma realidade. Deus ele não tem obrigação nenhuma de fazer as nossas vontades, ou sequer de suprir as nossas necessidades. Ele não, queridos, nos fez para simplesmente nos servir de acordo com aquilo que nós queremos ou pensamos. Ele, sabe, queridos, não nos deu uma vida para que pudéssemos exigir dele, colocar a mão, sabe, queridos, diante do Senhor, dizer: o Senhor tem que fazer. O Senhor ele não tem que fazer. O Senhor ele pode fazer, mas por amor, pela sua maravilhosa graça. E a graça diz respeito a ele nos dar aquilo que nós não merecemos. Deus, todavia, é um Deus de amor. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos, queridos, que Deus, a palavra do Senhor diz que tudo quanto pedirmos em o nome do Senhor Jesus, Ele fará. Então Ele pode fazer, mas os feitos do Senhor, a obra do Senhor, ela está relacionada com a graça de Deus, com o favor imerecido de Deus, e não uma obrigação, e não uma responsabilidade. Nós não temos o direito de dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Afinal de contas, Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas e situações. Ele não tem mais vinho, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: o que eu tenho com isso? Eu sou convidado, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada. Ainda não é chegada a minha hora. Talvez, queridos, nesse momento, Maria, mãe de Jesus, até achasse que ele deveria começar a manifestar os seus sinais, o seu poder, e anunciar para todos quem ele de fato era. Mas ele diz: não é chegada ainda a minha hora. Então, queridos, eu gostaria de ressaltar aqui 2 pontos. Primeiro, de que Deus ele não tem obrigações nenhuma de fazer aquilo que nós queremos ou até aquilo que precisamos. Segundo, que existe um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Vamos ler rapidinho o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, para que a gente possa entender essa palavra e continuar discorrendo dela. Diz assim, Eclesiastes capítulo de número 3, versos 1 a seguir, diz: tudo tem o seu tempo determinado, vírgula, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo o propósito. Tempo e propósito. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, nesse segundo ponto, na passagem de João, capítulo de número 2, que fala do casamento de Caná da Galileia, primeiro Jesus diz: que tenho eu contigo? Segundo, ele diz: ainda não é chegado a minha hora. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, queridos, eu entendo aqui que não é por força, não é por violência, não é pelas nossas pressões. Nós temos aprendido, queridos, que as nossas necessidades, elas não movem o coração de Deus. Não é o nosso desespero, o nosso choro, a nossa gritaria, a nossa lamentação, a nossa pressão, né? Às vezes nós na infantilidade falamos: Deus, se o Senhor não fizer, eu vou deixar de servir o Senhor. Meu Deus, quanta infantilidade, queridos. Deus sem nós continua sendo Deus, poderoso, Senhor absoluto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas nós sem o Senhor não somos nada. No Evangelho de João, capítulo de número 15, o Senhor diz: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ter sabedoria e nos voltarmos para o Senhor. Não é por força, não é por violência, não é pelo desespero, pela força de expressão, por aquilo que queremos, mas é pelo tempo e pelo propósito do Senhor. Deixa eu te dizer mais uma coisa, queridos. Deus, ele não tem obrigações para conosco, mas ele tem um propósito. E quando nós entendemos o propósito do Senhor e fluímos no propósito do Senhor, nós passamos a desfrutar de toda a sua graça, de todo o seu poder, de toda a sua formosura, de todo o seu amor. A mãe de Jesus, queridos, entendeu então, não questionou a ele, não disse: você tem que fazer, mas ela olhou para os servos e disse: faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo. Ela entendeu, queridos, que se ele não tem obrigação nenhuma, ele tem a graça. Ela entendeu que se não é no tempo dela, pelas circunstâncias e pelo desespero, é pelo propósito, da maneira dele, do jeito dele. Então ela somente deixou uma recomendação: faça tudo conforme ele vos mandar, e se retirou daquele lugar. Então, queridos, diante daquela situação, quando Maria se retira, quando acaba então este estágio de pressão pela necessidade, quando passa então este momento, queridos, aonde Jesus ele foi questionado e até pressionado pela circunstância, então, queridos, ele começa a se manifestar pela graça. Ele se compadece certamente dos noivos, da família, daquela festa, daquele ambiente. Então ele intervém naquela necessidade. Aleluia. O ponto para que o Senhor ele se mova, queridos, é sujeição, é submissão, é nós nos dispormos a fazermos da forma dele. Havia ali 6 talhas, e o Senhor então chama os servos e diz assim: enche elas de água, enche elas de água. E eles assim fizeram. Então, queridos, depois de cheio, o Senhor opera um grande milagre e faz com que aquelas águas se transformam em vinho. Jesus ainda chama então ali os servos e disse: leve ao mestre Sala para que este prove. E tendo levado ao mestre, aquele que cuidava de toda a cerimônia, que tinha um paladar afinado, ele tomando daquele vinho, não sabendo que se tratava de um milagre, ele disse ao noivo: todos costumam pôr primeiro o melhor vinho, e depois que todos se fartaram, então colocam um inferior. Já perderam talvez ali o seu paladar. Mas ele disse: vocês fizeram diferente. O melhor vinho é este aqui, não sabendo de onde viera. O melhor vinho, queridos, é aquele que vem do Senhor. Como nós falamos, o vinho ele simboliza alegria. Então o vinho natural, queridos, ele não é completo, ele não é satisfatório, ele não é perfeito. Agora o vinho novo, ele é perfeito, ele é prazeroso, ele tem uma origem, ele não provém das mãos humanas, mas ele vem do poder e da glória do Senhor. Ele vem com um toque da graça,
Ele vem, queridos, com a manifestação do poder. Ele vem para trazer um novo sentido, para mudar o ambiente, para trazer um prazer diferenciado. Então eu gostaria de te dizer nesta manhã, queridos, que o Senhor, Ele pode sim mover-se sobre a sua causa, sobre a sua necessidade. Ele pode transformar, mas não da maneira pelo qual você quer. Não deve ser você agindo, você falando, você determinando algumas coisas, mas deve ser você se rendendo a Ele, deve ser você adorando a Ele, deve ser você, querido, se prostrando a Ele, reconhecendo que tudo aquilo que você precisa está nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus, Ele não tem obrigações para conosco, mas Ele tem a sua maravilhosa graça, e Ele pode trabalhar ao meu e ao seu favor. Se nós entendermos o propósito do Senhor, queridos, e nos rendermos diante desse propósito, Ele virá sobre nós, Ele falará, Ele dará todas as direções, Ele trará em existência aquilo que não existe, porque afinal de contas Ele é Deus e Pai. Ele é um Senhor de amor. Ele tem prazer de satisfazer as necessidades dos seus filhos. A pastora Melissa, ela leu no início desta reunião os Salmos de número 37, e eu vou ler novamente para que a gente possa concluir esta palavra. Salmos de número 37. Isso foi muito glorioso, que está alinhado com aquilo que o Senhor, Ele ministra aos nossos corações, aquilo que Ele falou comigo, aquilo que Ele tem para a sua igreja. Salmos de número 37, versículo 3 a seguir diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, ou seja, da palavra. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia! Agrada-te do Senhor, se agrade dele, agrada-te do Senhor. Entenda, queridos, que Ele é tudo para nós, é o nosso bem maior, é o nosso tesouro, é o nosso maior valor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus, Ele pode sim satisfazer os seus desejos. Deus, Ele pode sim suprir as suas necessidades. Deus, Ele pode sim te fazer sentir-se amado. Deus, Ele pode te curar. Mas entenda, queridos, que não é por força, não é por violência, não é pelo seu querer, pelo seu achismo, não é pelos seus conhecimentos, pelas suas habilidades. Às vezes, amados, nós conhecemos a palavra do Senhor e usamos ela de uma maneira errada, não para vivenciarmos, não para nos relacionarmos com Deus, mas para pressionarmos a Ele e dizermos: a tua palavra diz isso, assim diz a palavra do Senhor, e o Senhor tem que fazer, porque o Senhor não é homem para mentir. De fato Ele não é, mas Ele tem prazer, queridos, de agradar a cada um de nós como filhos, mediante o entendimento de quem Ele é e daquilo que Ele quer fazer. Aleluia! Que nesta manhã nós sejamos alcançados e ministrados por esta palavra, que possamos ter um relacionamento diferenciado com o Senhor, que você possa entender que Ele nos fez para sermos filhos, para sermos a igreja gloriosa, para sermos servos. E a palavra do Senhor diz que o servo nunca é maior do que o Senhor. Não somos nós quem devemos dizer para o Senhor aquilo que Ele tem que fazer, mas, queridos, Ele é quem sabe que pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que desejamos, para nos dar uma esperança e um futuro glorioso, diz a sua palavra. Agora, diante das nossas necessidades, nós podemos abrir o nosso coração e dizermos: Pai, o Senhor sabe dessa necessidade, da minha dor, da minha aflição, e isso está muito, mas muito além da minha capacidade, do meu controle, perdi o controle. Então, queridos, assim como nós, homens, que temos os nossos filhos, nos compadecemos dos nossos filhos quando eles dizem: eu não consigo fazer isso, eu preciso disso, eu tenho vontade disso. Prontamente nós nos dispomos para ir e fazermos e agradarmos, e o sorriso e a alegria, queridos, não tem preço que pague. E eu entendo que Deus é da mesma forma. Então entenda, Deus, Ele não tem obrigação de fazer aquilo que você quer. Ele pode fazer por amor e por causa da sua maravilhosa graça, e Ele fará em nome do Senhor Jesus.
Nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida, nós vamos bendizer o Senhor por esse tempo de comunhão, nós vamos continuar desfrutando do Senhor, e que você seja alcançado e passe a desfrutar, queridos, mediante um posicionamento e uma postura com maturidade diante desta palavra, que você possa alcançar a maravilhosa graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos adorar. A pastora Melissa vai estar orando conosco ainda nesta manhã gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças ao Senhor. Vamos gastar tempo um pouquinho mais diante dele, pois é isso que ele tem nos chamado, é para isso que ele nos convoca, ele nos chama. Quando nós lemos agrada-te do Senhor, o Senhor está dizendo a nós: se satisfaça, me tenha como a sua fonte de satisfação. Que você encontre no Senhor a partir desta manhã, que você encontre nele a sua fonte de satisfação. Agrada-te do Senhor, confia nele. Faz o bem, dessa maneira está fazendo o correto, está fazendo o que é bem, está fazendo o que é certo. Gastar tempo em sua presença, em se satisfazer naquilo que ele é. Porque, irmãos, ele pode, amém? Ele pode e ele quer, porque ele tem propósito. E a nossa vida, para a nossa vida, é um propósito divino, eterno, poderoso. Mas nós precisamos nos gastar diante dele. Nós precisamos nos encher daquilo que ele é. E a palavra do Senhor, como foi liberada ao nosso coração essa manhã, quando nós nos satisfazemos, nos gastamos diante dele, nós nos tornamos cheios do seu Espírito. Nós nos tornamos cheios da sua presença, do seu Espírito de poder, do seu Espírito de realidade e vida. Mas nós precisamos nos gastar diante dele, amém? Se gaste diante dele, porque ele vai transformar essa situação que você se encontra. Ele vai transformar, ele pode transformar essa situação em uma situação de poder, em uma situação de celebração, em uma situação de festa, porque é ele que levanta do pó o desvalido. É ele que nos coloca em pé, ele que enxuga as nossas lágrimas. É ele que faz forte o nosso coração. É ele, somente ele, que é uma segurança, que é uma torre forte, uma proteção para nós no tempo da tribulação. Porque nele há as palavras de vida eterna, porque ele é a vida eterna, amém? Então ele nos convoca essa manhã a nos gastarmos diante dele. Leve o seu coração, como nós falamos desde o início, assim como o Espírito Santo nos direcionou. Vá diante dele com o seu coração. E o Espírito Santo foi tão poderoso que apontou para nós esse caminho, dizendo que ele é digno. Ele é digno de que nós venhamos a nos derramar. Ele é digno. Sabe por que ele é o único digno? Porque ele é o único que nos recebe como somos, que não nos lança fora. Ele é capaz, ele é o único, porque ele é o próprio amor. Então ele é digno que cheguemos até ele, derramemos o nosso coração até ele e nos coloquemos diante dele com a nossa real condição, porque ele nos recebe por inteiro. Ele nos recebe por inteiro, ele nos abraça por inteiro. Ele não deixa parte de nós de lado, mas ele nos abraça por inteiro. Então ele é o único digno que você derrame a sua vida. Ele é o único digno de receber a entrega do seu coração. Faça isso agora. Vamos nos gastar diante dele em adorá-lo, em contemplar a sua graça, a beleza da sua graça, a beleza do seu amor. Não tenha medo, ele é digno, porque ele nos abraça por inteiro. Seja cheio, cheio, cheio da sua presença, cheio da porção gloriosa de vida que nos transforma. Vai dizendo isso com toda a sua força.
entendimento. Vai se chegando dessa maneira ao trono da graça. Vai se chegando, vai se chegando. Deixa Ele remover. Deixa Ele remover. Deixa Ele te mover de lugar. Rasga o seu coração. Continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele continuará bradando forte nos nossos corações, nos ensinando tudo aquilo que precisamos saber, nos ensinando a vivermos uma vida de total dependência, de obediência e um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por mais esse tempo reunidos diante dEle. Queremos agradecer ao Senhor por nos dar essa oportunidade de nos reunirmos em tempo difícil e sabermos que nós não estamos sozinhos. Queremos agradecer a nossa amada igreja, a família Casa de Oração Filadélfia de Nova Olímpia, que tem tido entendimento e tem obedecido
rigorosamente as determinações governamentais, né, todos os decretos, tem entendido a maneira pelo qual nós temos conduzido esta igreja da melhor maneira possível, onde todos os amados irmãos sejam supridos e abençoados e não se sintam de maneira nenhuma excluídos. Nós estamos com o local de reuniões aberta hoje, temos alguns irmãos aqui conosco, glória a Deus, mas da maneira como foi determinado, mas também aqueles que se sentiram confortáveis a permanecer nos seus lares e cultuando conosco. Nós sabemos que também foi glorioso e a presença do Senhor também se manifesta nos nossos lares, porque aonde nós estamos em espírito e em verdade, ali o Senhor, Ele se manifesta, Ele está, ali Ele manifesta o seu amor, a sua palavra e a sua vida. Então, nós queremos agradecer por esse entendimento, tem sido um tempo diferente, né? Um tempo novo, e eu sei que o Senhor Ele vai trazer coisas excelentes ainda sobre a sua igreja nesse tempo. Eu sei que muitos estão sendo consolidados, estão de repente até valorizando a comunhão, aqueles que às vezes não vinham nas reuniões, no local de reunião, não tinha muita comunhão. Talvez esse tempo seja um tempo de reflexão, de valorizar de fato esta rica oportunidade, essa nobreza que é de estarmos juntos e louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Amém, queridos? Então nós queremos deixar aqui a nossa gratidão. Nós iremos continuar no decorrer da semana com as nossas lives. A igreja, o templo, o local de reuniões, ele estará aberto a princípio somente aos domingos. As demais reuniões serão todas transmitidas nas nossas redes sociais. E vai ser bênção até que tudo isso passe. E eu creio que não vai demorar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. E esteja conosco também nos nossos canais. Nós precisamos, estamos divulgando para que os irmãos estejam se inscrevendo na nossa página no YouTube, divulgando para que a gente tenha um número de pelo menos 1000 inscritos e possamos transmitir ao vivo também pelo YouTube. Então nos ajude nesse sentido, ore, envie o link para uma pessoa que você conheça, um familiar, um amigo, né, para que a gente possa então atingir essa meta e continuarmos avançando no tocante à propagação do Evangelho e do Reino do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos por esse tempo de comunhão. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra viva do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, pela vida da amada igreja que tem sido suprida e fortalecida no Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não desampara os seus. E nós vemos em tudo isso o amparo, o cuidado, a manifestação do amor e da graça do Senhor. Por isso nós estamos alegres. Por isso, Senhor, nós alegramos-nos no Senhor. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti, agradamos-nos do Senhor e sabemos que o Senhor é um Deus que satisfaz os desejos do nosso coração. Que o Senhor continue abençoando então, Senhor, cada lar aqui representado, cada família conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós já oramos e declaramos profeticamente uma semana abençoada, uma semana próspera, onde o Senhor venha com o livramento do Senhor, oculte os seus filhos do maligno e manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça sobre a vida de todos. É a nossa oração e gratidão ao Senhor, porque nós reconhecemos que tudo o que precisamos está em Ti e vem do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do amado Deus, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aleluia.